Mais uma vez, com a paz do Senhor, quero pedir aos irmãos abrir a sua Bíblia, livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4. E o versículo de número 6 por diante. Amém? Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse então a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou samaritana, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Tome teu assento, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus irmãos, referente trecho aqui presente, relata um diálogo em que o Senhor Jesus, ele vai ter com essa mulher samaritana, em que a Bíblia não vai relatar o nome dessa mulher. O nome dela não vai ser falado nas Sagradas Escrituras. Porém, Jesus aqui vai ter um diálogo com ela. Jesus outroramente tinha chegado em Samaria, e o povo daquela região escorraçou Jesus por ele estar pregando em Samaria. E por Jesus e os discípulos ter sido escorraçados daquela cidade, Jesus imaginou: o que é que eu devo fazer para que eu possa entrar dentro daquela cidade, para que eu possa levar a palavra, a mensagem. E isso nós podemos encontrar no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51 e 53. Até que os filhos do trovão vai dizer assim para Jesus: Senhor, me dá autoridade para que eu possa mandar que caia fogo do céu e destrua aquela cidade inteira. Jesus disse: não, eu não vim para isso. Só que Jesus precisava ir naquela cidade. E como ele ia entrar dentro daquela cidade, se o povo escorraçou, não queria aceitar a palavra? Eu imagino Jesus pensando e raciocinando, dizendo: como é que eu vou fazer para entrar dentro daquela cidade e pregar o evangelho para aquele povo? Aí Jesus se lembrou que ia passar por Samaria. Nos primórdios do capítulo vai dizer assim: e Jesus vai dizer, e saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. Samaria ficava entre a Galileia e a Judeia, e era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque a visão que Jesus tinha era entrar naquela cidade e fazer algo sobrenatural na vida daquele povo. Jesus disse: eu já sei o que eu vou fazer. Como ele era Deus e ele já sabia o futuro, ele disse para os discípulos: vocês podem ir para a cidade, eu vou ficar aqui, já que os povos daquela cidade escorraçaram vocês, eu vou ficar aqui. E Jesus ficou naquele poço, um poço em que foi dado para José, a herdade de Jacó seu pai. E o povo tinha o costume, as mulheres daquela época tinham o costume de buscar água pela manhã, pois era um período mais frio.
não tinha um sol castigante como tem em Israel. Meio-dia o sol já está castigando. Então as mulheres, para fazer a labuta da casa pela tarde, elas vão pela manhã buscar a água. Mas por coincidência, Jesus vai se assentar ali e vai esperar que alguém lhe dê água. Mas não era coincidência. Ele sabia que aquela mulher estaria naquele lugar na hora certa e no tempo certo. Porque aquela mulher foi a hora sexta, que a Bíblia que quer dizer às 12 horas da tarde. Primeiro, ela tinha que enfrentar a barreira do tempo. Ela teria que enfrentar a barreira da exclusão. Ela tinha que enfrentar a barreira da vergonha. E ela foi 12 horas da tarde. 12 horas da tarde, o sol rachando lá no céu. Um vaso grande na cabeça, para buscar água, para alimentar a sede e fazer as labutas da casa. Ela foi aquele período porque ela não queria passar pelos mesmos constrangimentos que ela passava, pelas mesmas vergonhas que ela passava todos os dias, para não ser apontada por outras mulheres. Era comum naquela época. Possivelmente, eu não sei a história dessa mulher, que a Bíblia não vai relatar, mas era comum quando o homem não queria mais a esposa, ele dava carta de divórcio, pastor. Possivelmente aconteceu com essa mulher, possivelmente, a Bíblia não vai relatar, mas era uma mulher que sofria. Jesus já conhecia o passado daquela mulher, e ela vai 12 horas buscar água. Mas aquele dia seria diferente em toda a história daquela mulher. Aquele dia seria um dia singular na vida dela. Tem dia que é assim, irmãos. Amanhecemos, nós nem imaginamos que vai acontecer tanta coisa na nossa vida. Aí parece que aquele dia, Deus marca aquele dia para mudar a nossa história. Tem dia que é assim, Deus marca o dia para mudar a nossa história. Ele marcou o teu dia para mudar a tua história. Ele marcou a tua hora, Ele marcou a tua vez. Ele sabe quem você é e conhece teu passado. Ela não imaginava, quem estava ali, que aquele homem ia mudar a história dela, que aquela ida buscar água seria para a mudança da vida daquela mulher, a transformação do caráter daquela mulher. Aleluias. E ela chega para tirar água, e ela não percebe, possivelmente ela não percebe, ela vê um homem. E perceba, eu acho que ela não viu aquele homem, porque ele disse assim: mulher, ele que vai ser o interlocutor, ele vai falar com ela, não é ela que olha para ele e vai falar. Ele vai dizer assim: mulher, me dá um pouco de água. Ela olha para ele e diz: como tu sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana. Eu quero colocar um ponto final aqui nessa história. Por que os samaritanos não se davam bem com os judeus? No tempo de Salomão, Salomão cobrava impostos altíssimos, e o povo já não aguentava mais tanto juro, tanto imposto que o povo pagava. Salomão morreu, veio Roboão, filho de Salomão. Em vez dele dar ouvidos para os anciões, para os sábios da corte, ele foi um insensato e deu ouvido aos jovens. Se teu pai cobrava imposto 2 vezes, multiplica, cobre 4 vezes a mais. Rachou Israel, ficou 10 tribos para o lado de Jeroboão e 2 tribos para o lado de Roboão. Israel não foi mais o mesmo. Houve essa divisão grande, porque o povo de Judá adorava Deus do templo, e Jeroboão, com uma ideia maquiavélica que eu acho que veio do inferno,
disse assim: vamos fazer altares aqui em Sicá, para que o povo adore aqui. E por causa daquela atitude, levou uma geração inteira para a idolatria. Por causa dessa atitude, Israel nunca mais foi o mesmo. O povo se desviava, o povo se voltava contra Deus, levantava altares, Deus levantava profetas.